Salve, salve, turma. Sou Rafael Camilo, host desse podcast, BWAcast, podcast oficial da BWA Global. E hoje, né, tá pesado aqui, o muro tá alto. Vamos falar aqui com Joey Vale, empresário do agronegócio, alimentação, 3 mandatos como deputado, né? A gente vai bater em alguns pontos aqui que vai envolver um pouco política. Ex-presidente da CLDF, forte atuação no empreendedorismo, inovação, ele tem uma mente diferente, bem legal ouvir falar. Então, quando eu ouvi falando, eu falei, cara, a gente precisa trazer ele no podcast, para os nossos outros amigos empresários que acompanham a gente, escutá-lo também. E também trouxemos a sucessora, né? Mariana Vale, que a gente... Mari, né? Para os mais próximos, ou todo mundo chama de Mari, né? Não tem como. Sim. Então, trouxe também a Mari, que é filha dele. E próxima sucessora aí, ela estava no nosso conselho estratégico ali, sempre fora da curva pela idade. Aí quando eu vi o pai falando, eu falei, tem da onde puxar, foi bem treinada. E fiz minha apresentação, pequena apresentação, mas eu queria que vocês se apresentassem também. Vamos começar pela filha, né? Depois a gente passa para o pai. Mari, se apresenta como você gosta de se apresentar. E como que a gente meio que pensa como que você chegou até onde você está hoje, mas fala um pouco rapidamente como que você chegou e perpetuou, né? Você continua no negócio da família, né? Que é diferente de muitos lugares onde os filhos... Acontece alguma coisa que, na verdade, eles não gostam do negócio da família, né? Eles querem sair daquele negócio. Uhum. Se apresenta pra gente e fala um pouco da sua trajetória. Claro. Sou a Mariana Vale. Todo mundo me chama de Mari mesmo. E, bom, eu cresci dentro da empresa, né? Porque nossa empresa é familiar, é bem nosso núcleo familiar. Então, eu, meu pai, minha mãe e hoje a minha irmã também, nós 4. E crescer dentro de uma empresa faz com que você cresça ouvindo sobre ela. E no contexto ainda de fazenda, onde eu morei na fazenda, então nos finais de semana tinha feira, evento sobre a fazenda, rodar supermercado, eu sempre acompanhei muitos meus pais. Então eu já cresci ouvindo sobre. Então quando eu fui escolher a minha profissão, foi muito natural para mim ir para administração. Eu falei que passei muita dificuldade na escola. Quando eu entrei na administração, eu tirava de letra, porque eu fui criada numa empresa, então foi facinho. E aí eu fui construindo, já tem 5 anos aí que eu tô, 6 com os meus pais na Malunga, oficialmente. E eu vim construindo o meu jeitinho de trabalhar com eles ao longo desses anos, principalmente dentro das nossas lojas próprias do Mercado Malunga. Legal. Quantos anos você tem, Mari? Eu tenho 27. 27. Então, já tá aí desde os 20. Assim 21. Que eu formei, eu já... Mas, eu nem tinha formado antes ainda. de registrar a carteira, né? Porque já tá desde bebê ali na fazenda trabalhando. Exato. Tem essa parte não formal também. Trabalho infantil ali. Trabalho infantil, um pouquinho. Mas que legal. Agora se apresenta pra gente do jeito que você gosta de se apresentar. Legal. Normalmente. Bom, eu sou o Joey da Malunga. Eu gosto de me apresentar exatamente assim. Eu sou o Joey da Malunga, um cidadão brasileiro que adora o que faz, apaixonado pelo que faz e muito feliz por ter esse ambiente e esse momento que eu estou vivendo, onde eu tenho minha família, minhas filhas, mas também os meus filhotes lá da Malunga, né, os malungueirinhos também, todo mundo envolvido numa empresa que tem como propósito levar alimento orgânico e felicidade para todo mundo. Então, cumprir propósito é uma coisa que deixa a gente muito animado, né? Eu falo que propósito é aquele negócio que te faz levantar da cama, mesmo que você esteja morrendo de dor, mas ele faz você levantar da cama e seguir em frente. E a gente tem propósito, esse propósito está sendo cumprido, e a gente acha que é meio missionário mesmo, né? De quando a gente começou, de quando a gente ouvia falar, dos problemas que eu tive de intoxicação, de querer, desde jovem, muito jovem, ser produtor de comida, morar na roça e ter empreendido com muitas dificuldades, né? Ter passado 15 anos fazendo feira numa banca, espalhado por essas quadras aí, por dentro de quadra, montando banca, depois Ceasa montando banca. E a condição de a gente chegar no momento onde a gente consegue falar e as pessoas ouvem. Eu falo que a gente tem um processo de felicidade importante que depende para a gente de 4 fatores fundamentais. O primeiro é conhecimento.
E a vida me deu essa capacidade, essa condição de ter conhecimento, de estudar em escolas boas, de estudar na universidade pública, de estudar todo dia. E agora, então, com a internet, a gente nem fala, né? A gente abre e está estudando. Eu estudo todo dia, porque eu gosto muito dessa parte de fisiologia vegetal, mas eu também gosto muito da parte de gestão. Eu estudo todo dia alguma coisa de gestão, liderança. A gente ouve muito, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, os mais experientes, né? De ter tido tantos mestres. Eu tive muitos mestres, quero ter outros mestres, né? Claro que Jesus é o principal deles, mas muitos outros mestres que me ensinaram, que me acolheram com muito carinho, apesar de muitos deles serem muito rudes, duros, mas eu sentia que o coração me acolhia e eu ficava muito à vontade porque eu estava crescendo junto com eles. Então, o conhecimento é um fator fundamental de felicidade e eu tenho essa condição de estar o tempo inteiro buscando, né? A segunda coisa é ter pertencimento, se sentir pertencente a algo. Eu me sinto pertencente à vida, né? Um projeto de vida maravilhoso, o tempo inteiro querendo empreender. Então, eu tenho paixão por tudo que eu faço. E uma característica minha que eu aprendi a ter é me envolver e mergulhar profundamente em tudo que eu quero fazer, que é paixão total, né? Então eu mergulho e quero saber tudo, e quero aprender tudo, e quero ficar bom. Eu não entro para medalha de prata, eu só entro para medalha de ouro. Mesmo que eu perca, né? Mas eu entro para medalha de ouro, eu entro querendo ganhar. Eu entro no jogo não só para jogar, eu entro no jogo para ganhar, né? E eu sou de time, sou de coletivo, sou de estar junto, sou de pegar no braço e levar para frente. Conte comigo, né? Tenho uma lealdade extrema ao que eu faço, né? Então pertencimento é um segundo fator fundamental. E todos nós somos humanos, né? Seres humanos, eles são gregários, eles são de bando. Eles não são como a onça pintada ou o lobo-guará, que são solitários, seres solitários, se unem para reproduzir e depois voltam a ser solitários. Não, a gente é de bando, a gente gosta do bando, a gente gosta da fofoca, da conversa, da liderança. A gente nasceu para ser liderado e liderar, né? Então, a sucessão, essas coisas. E aí tem um terceiro fator da felicidade que chama reconhecimento, né? Então, você participar de um podcast como esse é um reconhecimento, quer dizer, me deixa mais feliz, né? É uma coisa muito legal porque é reconhecimento. E claro que no mundo que vivemos, no nosso país, pelo menos, que é um país de renda, de consumo, é recurso, grana, dinheiro. Mas só que é efêmero. Esse quarto fator de felicidade é muito efêmero. Se você não tiver os três primeiros, ou se você tiver os três primeiros, que é, como eu falei, conhecimento, pertencimento, reconhecimento, qualquer dinheiro te satisfaz, tá certo? Se você não tiver os três primeiros, nenhum dinheiro te satisfaz. Por isso que eu digo que o quarto fator é efêmero, né? Então, assim, a gente já viu, eu tenho certeza que você andando por aí já viu a pessoa que, o cara tá andando de Porsche, não sei o quê, mas é um Porsche, é um cara que grita com todo mundo, um cara mal educado e tal. Fala, mas como é que pode? Um cara com tanta grana, com tudo que quer, ainda quer mais, ainda quer tratar mal as pessoas e tal. E ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você já viu pessoas que são muito humildes, mas que vivem com o sorriso aberto, que não tem tempo ruim, mesmo doente, ele tá lá feliz, tá trabalhando. Esses caras têm as três coisas da felicidade muito fortes, muito arraigadas. A questão do dinheiro é muito relativo. Eu ainda não li o livro, mas eu já escutei o podcast do Thiago Brunet falando sobre o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. E ele traz muito essa questão de que, por exemplo, cara, você pode ser muito feliz ganhando 10 mil reais e tendo a sua vida muito mais organizada do que o cara aí que ganha 100, 200, 300 mil. E ele pode estar muito mais endividado que esse cara de 10 e muito mais infeliz. Uhum. Né? Então, isso é muito relativo na questão da felicidade, né? No pouco tempo de fala, a gente já entendeu algumas coisas bem legais aqui sobre o Joey. Principalmente a questão de cultura, né? Os malunguinhas, né? Você vai pegando na fala, né? Joey da malunga, isso é cultura. Né? A gente fala, cara, isso é muito difícil você enraizar numa empresa. E quando você consegue, então... E a cultura normalmente vem dos sócios, né? Ela sempre vem representando o que o sócio é. Os donos ali, os cargos, a própria questão de liderança, né? Como é que foi a liderança de Jesus Cristo, os 12 que era mais próximo, que foi passando adiante, né? Então, a gente já viu isso nessa fala, né? Sobre os mestres, né? Marca também, porque eu tive um professor no jiu-jitsu, meu antigo professor, eu fui até faixa marrom com ele. Tive que pegar preto em outro lugar porque eu tive que mudar, né? Mas sempre foi com ele. A liderança dele era diferente. E, cara, ele formou muita gente. A liderança dele era, não, professor, tal, é diferente. Eu quero pegar a faixa preta e tal. Ele era daquele cara que falava, se depender de mim, você nunca vai pegar. Eu vou fazer você desistir antes. Mas esse era a forma dele de falar, cara, eu vou pegar para mostrar que é para ele que eu vou pegar. Né? Então, eu falo, calmo não faz bom marinheiro, né? Então, normalmente, os mestres mais casca grossa, assim, são os que você aprende mais. Uhum.
e o que te leva do ponto A para o ponto B mais rápido. E assim, a Fazenda Malunga, ela está com quantos anos? Hoje, entre 36 e 38, vai, é um período, mas mais para 38 do que 36. 36 como orgânico, né? E 38 quando a gente começou lá, ainda meio que trabalhando na agricultura convencional. Entendi. Explica pra gente qual é a diferença da Fazenda Malunga, dos alimentos Malunga, para os outros alimentos. Uhum. Bom, a gente hoje a gente trabalha com produção orgânica certificada, né? A produção orgânica, ela tem uma regra no Brasil, ela é uma lei, né? Tem uma lei brasileira que regulamenta tudo isso, que fala, e o Ministério da Agricultura tem todo um trabalho de regulamentação através de decretos, etc., que diz conceito, na lei já tem o conceito, mas diz também o que pode e o que não pode usar. Mas, basicamente, é um processo que você faz produção respeitando as pessoas, respeitando o ambiente, né? Para que você consiga perpetuar o processo produtivo ao longo das gerações. Portanto, que você produza com sustentabilidade. Essa é mais ou menos a lógica. As pessoas falam, então é o cultivo sem agrotóxico? É um cultivo sem agrotóxicos, né? Sem os venenos sintéticos que fazem muito mal e etc. A gente trabalha muito com a questão de micro-organismos benéficos, controle biológico, nutrição das plantas para que dê saúde à planta e que você não precise, porque você estando saudável, a gente já ouviu dizer, as pessoas às vezes entram num ambiente, não tem contato com ninguém, sai espirrando, pega uma gripe. Outras vezes você entra num ambiente cheio de contaminação e você sai ileso, porque suas defesas estão lá em cima, porque você está muito equilibrado, você está calmo, tranquilo, não tem estresse e está bem alimentado nutricionalmente, que é o estado de saúde das plantas que a gente prega, né? Um solo adequado, um ambiente bom e nutrição boa para as plantas, levando a um estado de saúde. Então, o orgânico é tudo aquilo que leva a um estado de saúde adequado, qualquer coisa que você estiver tratando, tá? Então, ambiente equilibrado, a gente chama de ambientalmente correto, com pessoas felizes, socialmente justo, mas não deixando de lado o economicamente viável, já que no nosso país precisa desse terceiro pé, dessa terceira escora, para que a gente possa ter sustentabilidade e avance. A agricultura orgânica é uma coisa regulamentada, certificada pela lei brasileira, né? E que diz exatamente o que ela é. São sistemas orgânicos de produção, aqueles que não usam agrotóxicos, né, adubos químicos solúveis, de síntese química, que respeitam as pessoas em todas as relações e a questão ambiental. Então, basicamente, é isso. E o que a gente tem de diferente das outras fazendas convencionais, né? Primeiro, orgânico certificado. Né? Mas o que a gente tem de diferente de uma fazenda orgânica certificada? A gente também usa um processo de remineralização dos nossos solos, né? Porque nós estamos vivendo em solos muito antigos, muito intemperizados, planalto, né? Se você pega planalto central, plano alto, planalto é um plano alto. Então a gente está na altitude ali por volta dos 1.000 metros e são solos extremamente antigos, milhões de anos que sofreram a ação do tempo. Né, intempere, né, o vento, o sol, a água. E esses nutrientes, especialmente os micronutrientes, mas também os macros, eles são solúveis em água, são sais. Né? Então a água levou para os oceanos. Né? E você não tem. Você tem um exemplo claro aqui em Brasília, quando a gente fala assim, Papuda, todo mundo fala, é onde fica o presídio. Por que chama Papuda? É porque ali era uma fazenda de uma pessoa que é chamada de Papuda porque tinha um papo. Esse papo vinha do bócio, que é falta de iodo, né? Que não tem nos nossos solos. Iodo, a gente sabe que é um metal importantíssimo para muitas reações do corpo humano. Né? Então, a gente, a partir de um estudo da professora Suzy Teodoro, da UNB, há 27 anos atrás, um doutorado, ela veio, estudou esses remineralizadores, são pós de rocha, e desde então a gente remineraliza os nossos solos. Então, eu tenho um produto orgânico, certificado, remineralizado. Tá? Essa é uma característica muito interessante. E na agricultura orgânica, né, como a gente faz todo esse trabalho, a gente tem um processo muito de prestar atenção nas pessoas. Não só a legislação trabalhista. A legislação trabalhista é o piso. Né? Então a gente constrói para além disso, para levar dentro do nosso propósito alimento orgânico e felicidade para todos. Se você for agora lá na Malunga, você vai ter uma feirinha lá na fazenda para os funcionários. Né, são alimentos orgânicos que a gente
tem todo dia, e coloca à disposição deles gratuitamente. Outra coisa que a gente tem tentado fazer, é lógico que é um processo, não é uma coisa assim, então é todo dia. Não, é trazer cestas de produtos orgânicos para os nossos funcionários das lojas, né? Para que eles tenham contato, consumam regularmente alimentos orgânicos também. Então, dentro desse caminho, né? Se você for olhar dentro do nosso sistema capitalista, você tem 2 caminhos, um distributivo e um acumulativo, né? Então, a empresa precisa ter lucro, isso é normal, precisa ter, ela nasceu para ter lucro e sobreviver, mas o que se faz com esse lucro são 2 caminhos distintos. No nosso caso, a gente distribui. Eu só rapidinho, que eu peguei uma fala sobre isso, que eu achei bem interessante. A gente atende pequenas e médias empresas, né? E se a gente for fazer uma análise sobre isso, é realmente isso. Empresa muito grande, ela acumula. Empresa pequena e média, né, que a maioria do caso do Brasil, ela distribui, se você for ver isso. Isso. Né? Cara, eu construo um negócio meio que todo funcionário que entra é quase que um sócio. Né? Exato. E principalmente no início do negócio, o teu funcionário ele pode receber mais que você. É isso. Então, a gente vê isso muito, né? Exatamente. Então é isso que eu quero dizer, desse conceito, né? O conceito de distribuir. Né? Quando eu tenho lá, gerou um lucro de 100 mil reais no ano, né? Primeiro, para gerar um lucro de 100 mil reais, se você falar de 10%, você falou de R$1 milhão de arrecadação, né? O pessoal ainda não entende que faturamento é diferente de lucro. E R$1 milhão, desses R$1 milhão, 900 mil, pelo menos, você distribuiu. Entrou no seu negócio, você pagou salários, você comprou coisas, esse dinheiro circulou, né? E além disso, no nosso caso, os outros 100 mil não acumulam, não viram ativos, não viram imobilizados, eles circulam de novo, né? Porque a gente investe nos negócios, investe de novo e a gente distribui, né? Tem pessoas para fazer isso. Então essa é uma lógica que eu acho importante porque ela é conceitual, né? E a gente fala então do capitalismo humanizado, né? Ou consciente, né? Entra conceito nesse processo. Que está certo ou errado, não sei, depende de quem está fazendo, e eu também não recrimino ninguém. Esse é o jeito que a Malunga faz, é o jeito que a Mariana faz, é o jeito que a Maria Luísa faz, é o jeito que a Clevane faz, é o jeito que os malungueiros fazem e devem fazer. Né? Então, essa é uma lógica importante para a gente, porque é conceitual, é modelo de vida, e é muito legal, porque assim, às vezes eu vou... aliás, eu tenho ido muito nos enterros aí de pessoas que eu conheço, né? E quando eu olho no caixão não tem gaveta, né? Ninguém leva nada, né? E às vezes o que se deixa muito acumulado, dá briga na família por causa de herança. Então é muito melhor distribuir, né? Crescer juntos. E a Malunga, só acrescentando assim, né, que muitas pessoas acham que a Malunga é só a fazenda, né? Malunga é construída a muitas mãos, né? Tem meu pai ali, fundador, e inclusive tem pessoas que estão com ele desde aquela época que ainda estão com ele hoje. Então a gente tem uma rede. Eu acho que meu pai está acostumado a apresentar a fazenda e agora a gente já é uma rede, né? A Malunga já virou quase que uma holding aí, porque a gente a fazenda é o pilar principal, né? É o que ele começou lá atrás e que há 27 anos entrega em supermercado, então foi ali que a gente foi crescendo, foi dentro do supermercado, a feira foi só a pontada inicial. E eu tava fazendo as contas, há 15 anos já que a gente abriu a primeira loja pequena, depois que a gente foi abrir o primeiro mercado, que aí já foi um processo de sociedade, a gente trocou o nome, que foi há 6 anos atrás. O mercado expandiu um pouco também o nosso nome, a marca. E durante esse período, a gente abriu o turismo, que são as visitas guiadas na nossa fazenda. A gente abriu o armazém na Ceasa, que era atacado até pouco tempo, agora ele vai ter nome de armazém, que a gente mudou o conceito da loja. A gente abriu também a Academia Malunga, que é uma plataforma que a gente está construindo de educação, de ensino. Então a Malunga está virando uma rede de pessoas mesmo. E é bem legal que vocês estão acompanhando o mercado, né? Porque vocês estão com isso aí faz muito tempo batendo nessa questão do orgânico. Mas realmente isso começou a criar muita força agora. É verdade. Você vê que a questão a gente estava falando sobre isso, quanto que diminuiu o consumo de bebida alcoólica no Brasil. É verdade. Uhum. Quanto melhorou os hábitos. Exatamente. A pandemia também acelerou isso. A consciência alimentar. É engraçado, né? Porque precisa de um pânico
para poder a população começasse uma grande guerra, um pânico, uma grande catástrofe, e a população. Foi a pandemia. A pandemia fez isso, acelerou esse processo no mundo. E se você viu hoje dos lançamentos que estão tendo de alimentos no mundo, eu acredito que 99,9% são clean label, ou buscam o clean label. Os que continuam é porque já tem um mercado, uma faixa de mercado, mas estão sobrevivendo, né? Então, você está vendo uma reinvenção do leite bovino, uma reinvenção com o whey proteicos e iogurtes proteicos, o leite proteico, a proteína entrando muito mais fortemente a partir de um conhecimento da medicina que vem junto com a agronomia. Então, se você prestar atenção, hoje, agronomia e medicina andam paralelas e se cruzam na mesa. Onde você tem a questão do intestino, do microbioma intestinal como uma grande sacada da ciência hoje, entendendo que a saúde está muito ligado ali no intestino, nos micro-organismos, na microbiota, e no solo, a gente que discute ciência de solo, vendo que está no microbioma do solo. E quando a gente vai ver os micro-organismos, são muito parecidos, e que estão nas plantas. Se você pegar os bacilos, vários bacilos, os lactobacilos, etc., estão em todos os lugares, povoam as plantas de uma forma muito legal quando você não usa os venenos. Quando você usa soluções de boa qualidade que tem equilíbrio no solo. Então, quando você come aquela planta, você come também um monte de bichinho benéfico, que entram com fibras que são prebióticas e já com os probióticos junto. A natureza já te envia o pacote pronto. Você pega uma folha de couve orgânica, remineralizada, feita de forma correta, que está equilibrada, ela tem lá os micro-organismos, quer dizer, os probióticos, ela tem as vitaminas, os minerais, as gorduras e as fibras que são os prebióticos. Então, é um alimento completo para você, sabe? Essas são lógicas que a gente está descobrindo, que a medicina tem descoberto isso, mas que a agronomia tem trabalhado junto. À luz, graças a Deus, da ciência. A população está tendo acesso a essa informação de forma, assim, crescente e estão se tornando mais conscientes, e a gente está nesse caminho aí para oferecer esse tipo de produto. Eu já tentei investir nisso também, eu acho que você lembra, com os ovos caipira, Isso. Mas eu apanhei muito disso aí. Eu falei, nossa, é um negócio tão pequenininho. Imagina fazendo o trabalho que não dá. Um trabalhão. Você imagina que hoje você tem que mexer com o ambiente, aí esfriou, um monte de galinha morreu, aí você apagou a luz na hora errada, elas se assustaram, mas um monte morreu. Lá em casa chove, a gente vai pra janela acender vela, oração. E ainda mais nesse período de mudanças climáticas, que a gente sente, quem está no campo sente isso, Pode ser que tenha aí um monte de gente que fale que os negacionistas, etc., e aí é uma outra questão, mas eu sinto isso na pele, Eu sinto as plantas queimando, eu sinto a temperatura exagerada, mais frequência de ventos mais fortes que causam problemas, então isso tudo aumenta custo, te causa insegurança. Então é uma lógica da gente preservar mesmo e cada um fazer o seu, Agora nós estamos com um projeto muito legal de fazer a parte a parte do laticínio todo off-grid, com energia solar off-grid, totalmente independente. Tem um amigo meu que criou uma expressão muito legal que chama liberdade energética, de você ser livre de todas as amarras. Então você está lá numa unidade autônoma que você montou, que tal. Não precisa de um fio, tá chegando lá. Não precisa de um fio, nenhum fio chega lá, Depende do... E hoje tem tecnologia para isso, E cada vez mais a gente vê, todo ano muda o modelo de bateria com mais carga, com mais slim, mais fácil, mais tranquilo, mais barato. Então, eu acho que é uma tendência enorme, além de todo esse processo que as pessoas estão prestando atenção demais na questão da saúde, e as empresas, lógico, se antenaram para isso e estão lançando cada vez produtos legais, o que é maravilhoso, para a saúde das pessoas. Um pouco os insumos, essas mesmas empresas que vendem venenos, elas lançam insumos biológicos caríssimos, É legal demais, aí já é um ganho demais para quem está consumindo, mas para quem está produzindo é um problema, Então, aí vem toda essa questão dos O biológico sempre é mais caro, acho que devido à demanda e a busca ser menor, Na realidade... Só uma coisa que eu ficava observando no mercado, eu ia lá e tinha lá os ovos, porque aí tem a diferença, tinha um ovo orgânico, que tem aquela série de requisitos, Até a ração tem que ser diferente, etc. Isso. E tem o caipira que, poxa, come ração, mas uma galinha que é criada livre solta. É muito mais pela felicidade da galinha que o ovo é mais caro do que porque ela vai comer a mesma coisa que as outras, Isso. Que era a nossa criação lá.
E eu via que o pessoal pagava muito caro, muito mais caro numa bandeja de alimento, numa bandeja de ovo orgânico. Isso. Aí eu falava, cara, na época, eu falei, por que o pessoal... E eu vou e pergunto mesmo, eu falei, cara, por que tu... Lá no Carrefour, né? Por que você tá pagando tão mais caro nessa bandeja? Porque eu tava investindo nas galinhas, eu queria saber o motivo dele. Eu falo, cara, primeiro que as galinhas, elas são criadas de forma diferente e tal, e também o alimento delas é diferente, logo o ovo vai ter uma qualidade diferente, Isso. eu me preocupo com isso. Eu falei, cara, acho que esse é o futuro aqui. É isso mesmo, esse é o futuro mesmo. A gente está vindo muito no processo da agricultura regenerativa, que tem pego muito esse conceito, né, que eu acho muito legal, melhora muito, mas isso tudo é transição, né? Nós estamos partindo, eu chamo que a gente está saindo de uma sociedade de alto consumo e alta competição para uma sociedade de colaboração em rede. Qual é a diferença desse negócio? É simples, né? Nessa sociedade de alto consumo e alta competição, uns matam para outros viverem, né? Então, morrem uns para outros viverem. Aqui todo mundo vive. Portanto, é tudo mais slow, né? Mais low profile. Só que é sempre, é para sempre. É melhoria contínua, não tem regressão, tá? Lógico, todos estamos caminhando, mas são jeitos diferentes de pensar. Essa transição, ela já está acontecendo. Não é que vai ter um botão e agora todo mundo vira colaborativo. Não. Vai ter uns que ainda são da competição e tal, mas essa curva... Colaboração, comunidade, isso está ficando muito forte. Exatamente. Essa curva está indo para esse lado, né? Então, tudo que é experiência que tem bens que atendem essa comunidade, esse ecossistema, é tendência no mundo. Tá? Então você pega, eu estava vendo um amigo meu está na França mandando para mim os produtos da Danone que estão sendo estudados, eles têm uma universidade lá na França, Danone e tal. Activia kefir, com fibras, prebióticos, com aquele melatonina, um kefir para o sono. É um probiótico que você toma à noite que tem melatonina. O outro com um monte de aditivos saudáveis, né? Colágeno, kefir com colágeno, kefir com isso, kefir. E o kefir, a gente tem um kefir espetacular na Malunga, com 14 micro-organismos. Você sabe o que é o kefir? Não, eu ia perguntar aí. Kefir é um leite fermentado, né? Pode ser um fermentado de água, com água também, e as bactérias. A kombucha é parecido. A kombucha ficou kombucha. famosa, mas eu realmente... São os probióticos. São os alimentos probióticos, pró-bio, pró-vida, né? Que são alimentos com muitos micro-organismos que fazem parte. Tem um livro muito interessante, chama 10% Humano. Esse livro é muito legal de ler, você vai ver que, na realidade, se a gente for olhar o nosso corpo, do nosso peso e tal, é 10% humano, o resto é micro-organismo, né? Entendendo que tem micro-organismos dentro das nossas células sanguíneas, da pele, do cabelo, etc. Aqui é uma camada grande de micro-organismos que cobre e reveste a nossa pele, né? Que quando tem um furo aqui, que tem uma ferida, rompe esse negócio, como a parede intestinal, que é bilhões, trilhões de micro-organismos. Então, esse é um novo mundo que se abre para a gente e que vai saindo, porque quando você come um alimento ultraprocessado desses, e eu estou dizendo eu como também, todo mundo come, não é que nós temos que radicalizar a mudança, né? Mas nós temos que fazer uma transição, isso é verdade, né? As crianças mais ainda, que tem muito mais oportunidade de crescerem numa transição forte. Eu quero até te fazer uma pergunta sobre isso, aproveitar aqui o gancho, né? Nem sobre crianças, né? Vamos colocar ali adolescente. Acho que um papel aí de ter essa educação mais forte em escola. Eu falo muito em questão de... Cara, eu falo que o adolescente ele tem uma predisposição a fazer merda muito grande. Eu já fui adolescente, né? Então, há não muito tempo, né? E assim, eu passo hoje na frente de escola e vejo a galera... criança de 12 anos, 11 anos, fumando Viper. Aí, tipo, é a contradição, né? Tipo, o mundo tá indo pro alimento orgânico, tá indo pro saudável e, tipo, criança com falta de informação, por exemplo, eu passo ali na frente da escola do Guará, da escola pública, né, principalmente, ela fala, cara, a molecada tá usando um negócio que, cara, cigarro perde feio pra aquilo. A Anvisa, talvez eu falo, aí vem a questão política, né? Cara, talvez seja melhor a Anvisa liberar esse negócio,
porque aí vai ter uma fiscalização, porque hoje é proibido, né? Mas tá todo mundo fumando esse negócio. Então, eu falo, essa questão de educação hoje, vocês são referência, né, nessa questão de orgânico. Vocês estão preocupados com essa questão de educação, principalmente para essa galerinha ali, que é o mais, eu falo que é o mais difícil de educar, porque a gente depende da casa, né? Normalmente a casa também não vai estar tão organizado, o ambiente. Mas eu fico me perguntando, eu falo, cara, você tem quantas filhas? 2 meninas. 2 meninas, só as 2? Só. Eu tenho 3 meninas, né? Falou... Parabéns. Eu tenho 3 meninas. E eu fico pensando, eu já fico preocupado. Eu falo, caraca, eu tenho que estar perto, né? Pra não deixar isso acontecer, tipo, educando, falando. A gente vai conseguir evitar que ela faça alguma merda, todas as merdas? Não vai conseguir, né? Mas a gente tem que fazer o máximo. Claro. Como que vocês pensam sobre isso, sobre essa educação antes? Eu acho que tem 3 coisas fundamentais que a gente precisa construir, né? E não quer dizer que eu construa, mas que eu tento. Primeiro é dar clareza das coisas, né? Tem que ser claro. Tem que estar claro para tudo. A clareza é a informação circulante, né? Tem que ter clareza, né? Clareza é o exemplo, clareza é a informação, clareza, tem que ter clareza. Segundo, eu acho que tem que ter foco, né? Hoje nosso mundo é desfocado, ele se leva a se desfocar. Abre o celular, você vai ficar 1 hora vendo 50 mil coisas diferentes. Então, o exercício do foco, né? Eu tenho uma coisa assim, quando eu foco numa coisa, eu vou a fundo, eu mergulho, eu estou focado no laticínio agora. Então, eu estou mergulhado lá, minha cabeça eu fico focado, eu só vejo aquele negócio, que é bom e é ruim, mas tem que ter foco. E o terceiro é a disciplina. Então, eu acho que a disciplina é fundamental na vida do ser humano, sabe? A forma de se criar os filhos, a disciplina, não estou falando disciplina de você bater, não é nada disso, isso é outra disciplina. Eu estou falando de disciplina de ter limites, impor limites. Então, eu acho isso é muito importante, né? A gente tem feito um trabalho com a Academia Malunga, mas eu dei um curso e vou dar o segundo agora para jovens, porque eu tenho muitos jovens trabalhando comigo, né? Nós hoje, se você for ver nas nossas empresas, são 300 pessoas mais ou menos. Posso falar para você que 70% entre 19 e 26 anos. Tá? Sim. Com todos os processos, né? 19 estados diferentes representados, olhe bem esse universo, né? Então a gente tem dado alguns cursos, eu chamo de empreendedorismo rural sustentável, para esses jovens, para a gente poder trabalhar com exemplos, né? Dar referências e impor limites, da referência e impor limite, da referência e impor limites, né? É claro que isso não é fácil, é um processo, né? Mas tem que ser objetivo, né? Então, quando eu vou voltar um pouquinho na minha época, eu fui da política, né? Nós fizemos algumas leis super interessantes. Por exemplo, a lei da alimentação escolar saudável. Eu ia para as escolas, eu sempre fui um pesquisador, né? Sempre fui, quando eu ia fazer uma lei, eu sempre pesquisava, juntava gente, discutia, debatia, eu criei uma metodologia de criação de um projeto de lei, né? Está escrito isso, está lá na Câmara. Foi em que ano? Eu fiquei entre 2010 e 2018, né? Mais ou menos isso. Uhum. Eu ia nas escolas, cara, aí a professora via a aula, tá, educação alimentar, ótimo, legal, dentro da sala, o menino saía na cantina, só tinha fritura, refrigerante, bebida com açúcar e tal. Então a gente fez uma lei, que foi a lei da alimentação escolar saudável, né? Foi uma lei super legal, que proibiu as cantinas de vender aquelas coisas. Porque a fritura, por exemplo, tudo bem, mas a cantina deixava aquele óleo ali dentro, ficava 2 meses fritando. Pastelaria da Viçosa ali. Pastelaria, 2 meses fritando, plastificava tudo, né? É um absurdo, é uma criança, justamente numa fase de formação, que aí a minha preocupação, quando um menino de 12 anos pega um Viper e usa, cara, ele está em formação. Se você pegar um adulto, tudo bem, o cara escolhe e vai. Agora uma criança, 12, 13, 14, 15, até 18 anos, você tem formação interna de órgãos, de sistemas e etc. De microbiota. De microbiota. Então, assim, claro, não deve usar nunca, mas depois de 18, 21 anos, é democracia, cada um faça o que quiser com seu dinheiro e tal. Agora, uma criança não pode de jeito nenhum, né? Então, assim, isso é uma coisa da disciplina da escola, né? Então, essa é uma lógica que precisa ter limite. As pessoas falam, então
tem que deixar... Não, para mim, agora eu estou dando a minha opinião. Né? Cada um tem uma opinião diferente. Eu fui de escola pública a vida toda e eu tive uma vantagem que eu estudei numa escola, não sei se você conhece ali, Planaltina DF, no setor de chacras. Sim, ali, Jardim Morumbi, né? Conheço, ali eu conheço tudo. Aí tudo. Eu estudei da primeira até a 7ª, 8ª série ali na Escola Classe Osório Baquim, né? E lá a gente fazia a nossa horta. O meu professor, a minha professora que me deu aula na 5ª até a 8ª, elas mesmas, acho que estão lá ainda até hoje. Então eu tive essa vantagem ainda. Acho que foi melhor que uma escola particular, né? Ali, e tem muitas escolas aqui no DF, escolas classe, que buscam a gente para doar mudas. Eu vejo esse trabalho, eu já acompanhei em algumas escolas, eu acho que é muito interessante. Eu vejo mais em algumas escolas públicas do que em escolas particulares. Lá, a gente que fazia as hortas, sabe que eu acho muito legal. Voltando um pouquinho para a polícia, nós fizemos mais de 100 hortas escolares em Brasília. Eu chegava e sempre deixava uma horta na escola. Era bem característico do nosso... E isso se mantém até do nosso trabalho, né? Aí começamos também com coleta de água de chuva nas escolas e sempre levando. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez eu fui na escola do Gama, uma escola que a gente trabalhou muito legal, escola espetacular. A gente chegava lá, os meninos não comiam verdura. Aí nós implantamos um projeto que era a horta pedagógica, que é usar as hortaliças para ensinar, né? O alface tem origem asiática, geografia. Qual é o espaçamento da alface? É 10 por metro quadrado, matemática. E assim as matérias iam se desenvolvendo e a horta era... Os meninos, depois que plantam e veem a planta crescer, come. Eles colhiam e levavam o hábito para as casas, né? Então, assim, tudo tem como fazer com educação. Então, o que eu acho que a saída para a gente nesse processo é educação. Eu acho que a educação é uma escola bem colocada e a gente já tem recurso e gasta, só que gasta mal, né? Um modelo de gestão errado do soluço mandatário, que 4 anos passaram e muda tudo para o próximo, então você não tem solução de continuidade, né? Então, isso é jogar dinheiro fora. Né? Mas nós já temos o dinheiro para fazer isso, eu não estou falando de mais recursos, mas as escolas de tempo integral, as escolas que têm professores muito bem qualificados e apaixonados pelo processo de dar aula. Porque eu estava pensando nisso hoje, é engraçado, eu falei, cara, a gente tem um problema, como que a gente vai resolver a questão dos professores, né? Porque se a gente for ver, são mal pagos, e todo mundo quer que o filho tenha uma educação muito boa, mas aí, até aquela pergunta, né? A gente vê muita tirinha, tipo, até os professores mesmo usam, né? Não, você tem que aprender isso aqui para ganhar muito dinheiro. Aí olha pro professor, por que você não está ganhando muito dinheiro, né? É isso aí. Então, como é que a gente vai continuar tendo professor, sendo que cada vez tem outros modos mais fáceis de ganhar dinheiro hoje, dando aula. Porque se a gente for ver um coach, ele é o quê? Um professor. É verdade. E ele cria um curso na internet se a gente for ver, né? Como você ganhar dinheiro. Ele nunca ganhou dinheiro, mas ele faz um curso de como ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro ensinando um curso que ele nunca verdade. teve. De verdade, cara. Eu acho que, assim, eu tenho muitos projetos ainda na minha vida. Como eu disse, eu quero ter muitos mestres ainda, já tive muitos. Mas um dos projetos meus é realmente laboratoriar um processo desse na educação, sabe? A gente está fazendo um processo da Academia Malunga, hoje a gente faz os cursos para poder... legado para mim é conhecimento, não é ativo, não é dinheiro, é conhecimento, né? Então a gente tem feito os cursos para ensinar aquilo que nós desenvolvemos e aprendemos ao longo do tempo com a agricultura orgânica, mas também esses cursos para os jovens que a gente está laboratoriando, né? Não é só os jovens da Malunga, mas de todo mundo que quiser participar, sendo filho de agricultor familiar, não estando naquela área de renda que não dá para eles pagarem, né? Porque é um curso muito duro, com muita disciplina. Mas assim, eu acho que nós podemos fazer a solução que é o conjunto das ações individuais dos habitantes do Brasil, né? Não é um cara, porque não existe essa... Todo mundo fala assim, nós vivemos naquele mundo da cultura, da tecnologia de produto, que eu quero achar um produto que vai me salvar. Aí o cara chega na internet e fala assim, tome esse negócio aqui, emagreça 10 quilos em 10 dias. Aí o cara vai e compra. Mas ele sabe que não vai emagrecer, né? Não depende disso. Porque a gente é focado em produto. Vote nesse cara que ele resolver resolver. Não existe isso, né? Não vai resolver. Porque é processo, é tecnologia de processo, né?
né? É o conjunto, né? Então, essa é a lógica de construir esse novo modelo de cultura, né? Porque o problema é cultural, e cultura entendendo-se como conjunto de comportamentos de uma determinada comunidade, né? Que nós precisamos corrigir, construir. E aí vamos lá para o conjunto de comportamentos, a cultura da educação no Distrito Federal. Qual que é? Né? Então, isso tem jeito pela gestão, desde que essa gestão não sofra interrupção. Aí, uma vez eu conversando com a ministra Marina Silva, eu falando que, nossa, precisava muito tempo, ela falou, não, precisa, a ideia é de projetos de longo prazo para os curtos prazos da política. Olha que sabedoria, né? Eu preciso construir projetos de longo prazo para os curtos prazos da política. 4 anos é um curtíssimo prazo, né? Então, assim, essas são lógicas que a gente quer laboratoriar. A gente tem feito um trabalho no privado, né? Eu tenho as meninas, a família, todo o processo dando continuidade. A gente também laboratoriando um pouco desse processo, com muitos conflitos, claro, né? De ideias, de gerações e etc. Legal. Mas avançando numa direção de que a gente possa ter alimento orgânico e felicidade para todo mundo. Legal. E quando que você definiu, vou assinar a carteira da Mari, ela tá pronta aqui para entrar no negócio? Ixi, eu sou sócia dele agora. Não, eu acho que isso é uma coisa natural, né? Eu acho que a gente precisa construir o futuro na realidade, né? No pé no chão, nas dificuldades, sentindo as dores. Né? Então, eu acho que ela precisava sentir as dores e para isso ela tem que conviver, né? Viver. E sentir tudo que a gente sente, porque a gente na empresa, o meu sentimento na empresa é de servir. Né? Então eu falo com eu digo primeiro que a nossa empresa ela é uma escola, né? E os nossos gerentes são professores, não são auditores, são professores, mentores, coaches, ou devem ser. Então, veja que inverte um pouco a pirâmide, né? Eu saio de colaborador e vou ser líder, eu sirvo mais. Eu vou servir os colaboradores em conhecimento, ouvi-los, colocar à disposição deles tudo que é insumo para que eles produzam, porque eles cumprem as tarefas, e as tarefas é que geram valor. Né? Então, se eu viro gerente, sirvo mais, porque eu sirvo os líderes e sirvo os colaboradores. Então, essa é uma outra lógica, né, de trabalho. Porque quando você... não, você é o dono, você serve todo mundo. Né? Quem não serve para nada. Exato, você exatamente. serve todo mundo. Então, veja que essa é uma questão importante. E era importante para elas viverem, e é importante ainda, muito importante, para elas viverem, terem as dores dela e resolver as dores dela por elas mesmas. Claro que a gente apoia. Tem um livro bem legal do João Kepler, depois você vê, depois dá uma lida nele, já que gosta. Te Vira Moleque. Eu já li um livro dele, mas não foi isso. Para os filhos, né? E foi assim, eu vejo que algumas pessoas me perguntam, né? Nossa, Mari, mas como é que foi para você parar na empresa dos seus pais? Aí eu falo que o processo de sucessão, porque eu vejo pais querendo que os filhos participem da empresa, e o pai decidiu colocar o filho na empresa no momento que ele formou com 21 anos. E não foi com 21 anos que eu entrei na Malunga. Eu nasci na Malunga, eu cresci na Malunga. Eu rodava no supermercado com a minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade. Então, eu acompanhei ela a minha vida inteira. Então, eu vejo que esse processo sucessório, ele é construído ao longo da história da família. Não é de um dia para o outro. Não é quando o jovem fica adulto e tem que colocar ele dentro da empresa para ele aprender para ontem. Então, essa vivência que ele fala é uma vivência que eu convivo desde que eu nasci. Então, é uma vivência ali no dia a dia com... Eu falo que essas pessoas que trabalham hoje na Malunga com a gente são minha referência de família. Porque eles me criaram também, né? Então, eu cresci no meio da nossa empresa, participando das reuniões. A minha mãe, por ter a minha mãe e o meu pai na empresa, né? Não tinha escapatória, né? Então, o escritório foi dentro da nossa casa por um tempo. Então, eu convivi muito nesse ambiente. E foi muito natural se envolver depois, porque fazia parte da minha história, né? Fazia parte. Você tem ideia? Quando a Mari chegou na idade que a escola... a gente teve que tomar uma decisão. A escola rural
era aquelas multisseriadas, né? Primeira, segunda, terceira série na mesma escola, na mesma sala. Então a gente teve que vir para Brasília, porque a gente queria que ela tivesse uma educação para depois ela escolher a vida dela. Naquele momento éramos nós que escolhíamos por ela. Sim. Então a gente escolheu por ela, viemos para Brasília. Nosso escritório era dentro do nosso apartamento. A gente tinha uma pessoa, uma secretária que trabalhava fazendo o delivery e tal, dentro de um quarto do nosso apartamento. Então era ali que funcionava. E a Mari ali, né, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela dormia ali e tinha um computador na frente e uma menina trabalhando e tal. Que são as coisas da vida, né? A gente foi crescendo. Claro que hoje nós temos escritório, tem todo um processo, mas foi isso que aconteceu. Outra coisa que eu acho importante é não forçar nada, né? Em nenhum momento a gente forçou nenhuma das duas a escolherem essa profissão que a gente tinha. Claro que a gente torcia o tempo inteiro para que elas escolhessem. Que bom que escolheram e a gente fica muito feliz com isso. Mas a gente nunca forçou nada. Não, faça o que você achar melhor. O que você acha mais difícil hoje, assim, no negócio? Falando de Malunga, de mercado. Eu quero até ouvir do seu pai o que ele achava quando começou, né? Para ver se é a mesma sintonia. Hoje, olhando para o nosso negócio, né? Eu falo para minha mãe, às vezes. Eu falo, mãe, porque minha mãe casou com meu pai, tem 30 anos, a Malunga ainda era feira, né? Ainda era pequena. Eu falei, mãe, meu pai pegou a Malunga, era uma bicicleta, ele aprendeu a andar, depois mudou para um carro, depois mudou... Você pegou já na bicicleta e eu tô pegando no trem-bala. Então, assim, eu tô pegando a Malunga, eu tendo que aprender com o negócio rodando já... E o negócio grande. Na velocidade mais rápida, assim. Mas, para mim, a maior dificuldade hoje é a gente conseguir sustentar o nosso crescimento também, estruturar o nosso crescimento e manter uma forma que seja saudável para os nossos colaboradores. Acho que por ter essa cultura, assim, muito do meu pai e da minha mãe, muito preocupada com as pessoas, muito focado nas pessoas. Eu peguei isso para mim também. E também a realidade atual, né, de mundo. A gente precisa olhar para o bem-estar das pessoas. Tudo são pessoas. Tudo são pessoas. Então, para mim, a preocupação atual é ter essa galera bem estruturada, bem informada, bem apoiada e um crescimento da Malunga que seja sustentável e saudável para todo mundo, sabe? Sem esse espírito que eu vejo muitas empresas entrando num modo burnout, né? Num modo muito, muito cansativo para todo mundo, mas que seja colaborativo, né? Esse eu vejo que é o desafio de conseguir dentro da sociedade, do mercado, do jeito que ele tá, ter esse processo dentro da Malunga. Legal, né? E fala muito do que é a empresa, né? Porque você se preocupa com a pessoa, você se preocupa com a planta, com a terra, você não vai se preocupar com pessoas, né? Com os seus funcionários. Exatamente. Então tem que conversar, né? Realmente conversa e que legal ver que é a preocupação de vocês, né? Tem um propósito lá na parte do leite, né? Que tá na parede lá, que chama Pessoas e Vacas Felizes Produzindo Muito. Esse é um propósito. Só pessoas felizes e vacas infelizes e produzindo pouco, não dá. Só pessoas e vacas felizes e produzindo pouco, não dá. Então, são pessoas e vacas felizes produzindo muito. Então, é tudo, é um todo, né? Você enxergar tudo. Acontece que a gente ainda tem um pouco de choque geracional, né? De visão de mundo, de vida. Eu nasci trabalhando, vendo meus pais trabalharem, aquela loucura. E para mim é muito legal trabalhar com resultado, né? Trabalhar e ver o resultado no final. Aquilo, para mim, é a felicidade total, completa, né? Então, se eu trabalhar o domingo o dia inteiro e olhar, puxa, fiz 300 queijos e são maravilhosos, cara, estou satisfeito, estou resolvido da vida, né? Porque é a minha referência. E não é que está errado ou que está certo, é que é a minha referência, né? Então, às vezes, vamos viajar, passar um final de semana fora, não é a minha referência. Eu vou, é legal, tudo. Eu me entrego, sempre que eu faço as coisas, eu me entrego completamente. Mas não é a minha referência. E eu tenho que respeitar também que outras pessoas têm outras referências, né? Então, assim, é uma lógica que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de assimilar, né? Nos meus malungueiros todos, não estou falando das meninas, nem da Clevane e tal, mas é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de assimilar, mas eu assimilo, né? Então, esse é um trabalho. Eu me entrego completamente em tudo que eu faço e vou continuar. Eu falo que eu quero de 100 para lá.
quero viver de 100 para lá, né? Porque eu tenho projeto para 200. Vai ser meu chefe pro resto da vida. Eu tenho projeto para 200, né? Então, assim, a gente está sempre... E uma coisa que fazenda é legal, né? Porque é gerúndio, né? Fazendo, né? Então, sempre tem alguma coisa para você mexer. Eu estava com uma turma hoje, lá na fazenda, foi um gerente de uma cooperativa de crédito visitar a gente junto com a assistente, e eu falei, a gente entrou no laticínio, eles gostam muito dos nossos produtos, eu falei assim, aqui é a terra do investimento eterno, você conhece, não? Terra do investimento eterno é quem eternamente investindo, todo dia tem um tanque para comprar, se você cresceu 10 litros, tem não sei o que, agora é uma câmara fria nova, é o tempo inteiro você construindo isso. Mas isso é muito legal, porque parece que o tempo vai passando, você fala, nossa, que legal. Aí, às vezes, uma pessoa ficou 2 anos sem ir lá na Malunga, quando vai, fala, o que quis ir? Fica assustada, né? Ontem eu estava com o pessoal falando sobre liberdade energética, porque nós vivemos um momento muito duro, né? Energia crescente, subindo, ruim, de má qualidade, né? Foi feita uma privatização de forma, para mim, errada, assodada, né? E não é culpa da empresa. Eu queria ser sócio, eu queria ser do conselho, né? Tá lá ser sócio desse processo. Quando se faz um processo desse, que a empresa ela é isso, a empresa é para isso, né? Baixar custo, cortar custo, aumentar lucro e tal. Quando eu tenho um monopólio, como é o que tem aqui, é o que tem. Como é que você vai fazer? Você compra energia de quem, se não for da concessionária, né? Então, assim, aí é onde entra a regulamentação, para que as pessoas tenham qualidade. É importante ter lucro, tudo bem, mas não pode ser a qualquer custo, não pode ser em detrimento da qualidade de vida das pessoas e etc, etc. Então eu estava discutindo sobre essa questão de liberdade energética para todos, né? Como é que poderia ser feito aqui em Brasília, né? Nesse modelo de mudanças climáticas? E aí eu volto lá na política, eu fiz uma lei aqui chamada Política Distrital de Mudanças Climáticas, eu fiz em 2013, debatida com a sociedade e tal. Ela foi sancionada em 2014. Nunca ninguém fez nada. Já era para ser toda a matriz de transporte público de Brasília a energia elétrica. 100%. Está na lei. Eu nunca vi o Ministério Público cobrar, sabe? Então, assim, a gente está vivendo um momento de narrativas, né? Narrativas loucas aí. Quando você vai ver, falar de projeto, aí nós estamos fazendo lá na Malunga, né? Dentro das possibilidades, hoje, aproximadamente 30% da energia da parte do laticínio é solar, e a gente está transformando em 100% solar off-grid, né, com liberdade energética. Liberdade energética, esse termo que foi o Rogério que criou, né, é uma coisa espetacular, né, porque o que é liberdade energética? Tudo. Liberdade energética pode ser você produzir seu próprio alimento, é energia para você, né? Como é que você produz isso dentro de um apartamento? Como é que você produz isso no seu quintal, no seu jardim, para você ter essa liberdade de comer o que você quiser? Você já imaginou? Ah, não, mas a liberdade energética também é você ter as fontes de energia que você possa usar de verdade. Se eu posso usar mais ou menos, sou eu que produzo, tá lá, tudo certo, né? Sem amarras. Então eu tô muito focado nisso hoje. E lá na Malunga a gente está fazendo o primeiro módulo em fevereiro, começo de março está sendo implantado definitivamente o módulo todo do laticínio off-grid, né? Toda a estrutura off-grid, com baterias. O leite ele vai ter a marca Malunga. Ele tem. O leite já tem a marca leite. Malunga, O nosso leite tem a marca Malunga, nós temos 27 produtos diferentes que a gente fabrica, e vão ser 30, né? E vão ser 30 produtos, sendo que a parte dos probióticos e prebióticos, que são os iogurtes, o kefir, será 75% da nossa produção. Estamos trabalhando para desenvolver um shot com probiótico, prebiótico e proteína, shotzinho que você vai tomar de manhã e de noite e né? Isso que eu falei para você, os aditivos como melatonina, colágeno e tal, que são dentro dos probióticos completos, né? Um shot de probiótico com colágeno, um shot de probiótico com melatonina para você dormir, um shot de probiótico com muita proteína para você malhar, né? Então o probiótico hoje é um negócio espetacular, né? Porque é flora, repõe, tem tudo. Lá nas nossas lojas a gente tem espaço só do nosso laticínio também. Legal. Que conta a história deles, né? Lá no nosso todos freezer os nosso portfólio. Só esse ano a gente já lançou 3 itens, 3 produtos. E você vai estar dentro da cesta básica na reforma?
Essa é a ideia. Na realidade, deixa eu te falar, a gente sofre muito, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma alíquota de só leite. explicando a questão da cesta básica, é que se esse alimento está na cesta básica, vai ser alíquota zero de imposto. Se tiver de fora, não. Aí é tributado igual os outros. Você sabe que hoje eu estava vendo, deu um erro do nosso sistema e da nossa contabilidade, tributando nosso leite a 20%. Né? Quando você tem o pró-rural aqui, e o leite é um item, o leite integral, né? O item que é zero, né? Zero. Eu estou pagando 20 por um erro contábil. Olha o tanto de importância que você tem, que a sua empresa tem para os produtores, né? Especialmente nesse período de transição, que aí vai até 2033. 2032 a transição, 2033 é para começar. É para valer. A gente Mas sabe vamos ver se vai. Se dá, porque é tão complexo, né, cara? E é impressionante como é que o Congresso lida com isso e a gente fica triste, de verdade a gente fica triste, porque quando você vê as alíquotas que a gente paga, o imposto que a gente paga, todo o processo e o que é feito com essa grana de verdade, né? Complica um pouco para a gente poder se sentir bem fazendo isso, né? Então, além do mais, eu tenho uma dificuldade porque a gente tem 300 pessoas que a gente assina carteira, né? Se você for ver só aí em termos de imposto, já é um batalhão de impostos. A gente distribui em 190 mercados entre Brasília e Goiânia, mais as nossas lojas próprias. Quando você vê a margem nossa, ela é bem reduzida, o que para a gente está tudo bem, porque, como eu falei para você, o nosso conceito é distribuir, não de acumular. Né? Mas aí você vê um processo de uma alíquota, de uma Selic de 15%, né? Para desacelerar. Um modelo, estou falando de modelo conceitual. Não, peraí, vocês estão crescendo demais. Pode parar. Mete juro nesse negócio aqui. Desacelera. Aí você fala, mas peraí, não era para eu crescer, agora eu vou desacelerar, e aí eu vou ficar devendo e vou pagar para os bancos esse negócio desse tamanho. A gente não entende, a gente que não é economista, que tem doutorado, pós-doutorado, graduado, ministro da economia, a gente não entende por que um banco central joga uma alíquota de 15% para desacelerar a economia, se a gente quer pisar no acelerador, empregar mais, isso significa mais impostos, etc. Ah, não, porque o país não tem estrutura produtiva. Pô, por que não investe em estrutura produtiva? Para que aumente a demanda e eu aumente a produção, aumente a demanda e eu aumente a produção. É porque eu não sou economista, né? Não formei economia. Aliás, eu não fiz mestrado, nem doutorado, nem pós-doutorado, porque tem amigos meus que fizeram economia que também não entendem bem isso. Né? Tem muitos cenários aí. Né? A Selic é 15%, o pessoal do exterior traz dinheiro para investir aqui, 15% sem fazer nada, só botar no tesouro. E aí você fala, não, é para desacelerar a economia. Não, mas se eu vender todos os meus ativos e botar numa poupança ou botar numa aplicação financeira na Selic, eu vou gerar um monte de dinheiro sem distribuir nada. Então, eu estou incentivando para que esse dinheiro fique girando nessa coisa financeira e que o país destrua o país, né? Essa é uma lógica que eu não entendo. Pode ser que eu estou muito errado, eu sei e tal, mas isso não me deixa dormir muitas vezes e eu não consigo ver ninguém me explicando para eu entender que é para eu parar de produzir e que esse juro alto que eu estou tendo que pagar porque eu dependo de juro, né? Eu sou um pequeno, médio produtor, eu dependo de dinheiro circulante de juros, eu tenho que pagar isso para eu parar de produzir. E o Estado precisa que eu aumente para eu empregar mais, para eu poder pagar mais. E aí fica esse negócio na minha cabeça. Eu não consigo entender, de verdade. Sim. Mas, de qualquer forma... A gente vê até a inadimplência, né, do agro, que está tão alta. Né? Hoje, preocupante, né? Então, assim, eu queria que tivesse um pouco de... não dá para entender. Mas tudo bem, vamos para cima. Mas segundo alguns economistas, a reforma tributária veio para resolver, né? Pois é, e essa é a minha dúvida grande, né? Porque o que eu vejo na reforma tributária o que ela reformou mesmo, né? Em termos de cadeia, de impostos, etc. Ela vai taxar o consumo, mas peraí, quando eu taxo o consumo lá, o consumo não diminui? Se diminui o consumo, eu não vou ter uma rebordosa lá na produção, na indústria? São coisas que eu não entendi ainda e é difícil de explicar. A gente tá na luta aí, né? Tá estudando muito, tá sempre atrás. E o que a gente acha diferente, né? Sempre teve a questão da reforma tributária, porque entende-se que o Brasil tem muito problema porque o consumo é muito tributado, né? Tipo, vamos colocar a elite, né? A elite paga o mesmo imposto em um leite que a classe mais pobre ali. Isso é
todo mundo vê isso, né? A gente não precisa... Aí o que a gente achou? Cara, com a reforma tributária deve vir algo para diminuir o imposto sobre o consumo, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, que é sobre o consumo. Na verdade, não. Aumentou os impostos. Alguns economistas falam que não e tal. Cara, aumentou. Né? Só se mudar muita coisa. Porque essa reforma já foi aprovada de uma forma muito estranha, né? Um texto gigantesco. Chegou 7 horas. Chegou 6 horas da tarde, 7 horas, todo mundo já tinha dado ok, né? Depois de alguns... de alguns piques, né? Alguns piques, né? Algumas emendas. Então, teve todo esse problema. Depois, aí saiu a PL com tantas alterações. Alterou basicamente tudo que tinha ido, né? Depois que todo mundo já tinha dado ok na reforma. E o que veio inicialmente? A questão de facilitar, né? De deixar simples, de simplificar. A gente ainda não enxergou isso, né? Essa simplicidade. A gente entende que daqui para 2033, depois de 2033, acho que a gente vai simplificar. Mas até lá vai ser loucura, né? Porque imagina, a gente vai estar trabalhando com a contabilidade antiga, junto com o modelo novo, né? A gente vai ter 7 alíquotas até 2032, né? Impressionante, então, né? 7 alíquotas, ou seja, você vai ter que ver seu preço todo ano. Claro. Né? Claro. Você vai ter que ativar seu preço todo ano. Sabe o que eu acho que falta demais no Brasil? É política de longo prazo. Né? Porque, assim, se você for ver, só dessas reformas, todo esse processo, cada governo que chega muda tudo. Um cria 33 ministérios, outro baixa para 16, um cria um programa aí que vira não sei o quê, o outro quando chega não acaba porque esse programa era vermelho, bota azul e verde, verde e amarelo, não sei o quê e tal. Cara, e a gente sabe que a vida é um processo de longo prazo, né? Não é de curtíssimo prazo. Eu falo que o soluço mandatário deu 4 anos, mudou, né? Então, se a gente não tiver um modelo público de política de Estado sendo efetivada pelo servidor público, né, que vai ficar lá até se aposentar, vai passar 35, 30 anos lá, portanto, muitos políticos vão passar por esse processo. Se eu não tiver essa linha mestra, esse cerne, nós não vamos ficar dentro. É como se eu entrasse dentro de um carro, começasse a dirigir e o pessoal fala, para onde? Dirigindo. Estou dirigindo. Tudo bem, você está dirigindo. Mas esse carro vai chegar aonde, meu irmão? Ah, não interessa, eu estou dirigindo. É assim que está o Brasil. Eu estou dirigindo. O servidor público brasileiro está desse jeito. Eu estou dirigindo até que hora? Até que acabe o combustível eu me aposente. Mas eu estou dirigindo. Mas para onde, meu irmão? Não sei. Não sei. Vou dirigir. O importante é eu dirigir. Porque eu sou um bom motorista. Beleza, você é um ótimo motorista. Você entende de mecânica, mas você não tem destino. Entendeu? Então, baixa a autoestima do servidor público brasileiro, uma baixa autoestima. Por quê? Porque vive inseguro. Quem é o chefe de plantão que vai chegar aí? Ah, o chefe de plantão agora falou o seguinte, a gente estava indo para São Paulo, mas agora a gente vai para Rio Grande do Sul. Não, agora a gente vai para... Todo chefe de plantão que chega bota outro destino, muda o destino. Então, o cara fica se protegendo, se autoprotegendo. Entendeu? E a gente não tem solução de continuidade nas políticas públicas que precisam ser extremamente importantes. Nesse sentido, eu acho que as empresas, e aí vem todo esse processo que a gente está falando aqui de sucessão, né? Elas são sucedidas dentro do seu comando por um processo que vem da cultura. Qual é a cultura da sua empresa? Né? Então, a Mariana falou aqui, não, porque eu sempre vi que meus pais são preocupados com as pessoas, não sei o que. Então, tem uma cultura do cuidado com as pessoas. Né? Ela já tem essa cultura. Ela vai avançar e passar. E a outra é que as pequenas empresas, eu virei MEI, eu era clandestino. Né? Eu vendia frango caipira, matava na varanda clandestino. Virei MEI, virei pequeno, virei médio. Né? O que precisa nesse processo também é o nível de profissionalização, especialmente para as empresas familiares, para garantir uma sucessão adequada e feliz. Né? Então, acho que a gente precisa implementar processos mais profissionais,
E aí você tem um monte de forma de ver essa geração, a geração Z que está entrando agora, já tem a outra geração e tal, que pensa diferente. E é verdade. Esse é o chão da nossa fábrica. Não adianta falar, antigamente não se faz mais pessoas, faz pessoas como antigamente, igualzinho. É igual, fazer é igual. Né? Agora, o material é outro. Né? Às vezes, o de antigamente aguentava 100 graus e não derretia. Agora não aguenta 100 graus, mas aguenta menos 50. São outras coisas. Cabe a nós, a liderança, começar a estudar isso e ver como é que eu, então, construo para que a gente tenha uma faixa de felicidade. Felicidade não é uma linha, é uma faixa. Porque as pessoas são diferentes. Né? Então, como é que eu chego nisso? Esse é um propósito meu, sabe? Que eu estou estudando como é que é o processo e tal. Difícil, porque a gente tem um processo interno também. Eu, por exemplo, sou virginiano, né? O virginiano é aquele cara da autocobrança. Você deita, não tem jeito de você sair de você mesmo, né? Então você fica se cobrando. Por que você não faz isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não está cumprindo horário? Por que você não sei o quê? A cobrança é eterna dentro. E aí o sistema de autoconhecimento é fundamental para a gente possa entender. Não, é por causa disso, é por causa daquilo e a gente viver bem com nós mesmos. Né? Então essa é uma luta que a gente tem feito na empresa. Hoje a gente tem, por exemplo, uma empresa, um consultório de psicologia que atende a empresa. Né? Atende as pessoas da empresa. Então são 4 pessoas por semana e até 4 sessões por pessoa, que é o pessoal que chama de psicologia positiva, né? Uma psicologia para as empresas, para que a gente possa entender com técnica o que se passa, né, naquele inconsciente coletivo ou no consciente coletivo. Né? E aí você vai avançando todo o ecossistema. Não é só uma pessoa puxando para lá, outra puxando para cá, porque é verdade. Vivemos no Brasil, com todas as inseguranças, as incertezas, os tigrinhos, os bets e etc., a cocaína que o povo cheira, né? A gente tem um problema sério de drogadição. Então, essa é a lógica que a gente está construindo. E aí, graças a Deus, eu tive a felicidade de ter as meninas, a Mariana e a Malu, com a gente, ajudando a construir, com as críticas, com os novos modelos, os novos conceitos, que são super importantes para dar continuidade, mas mais do que isso, com toda a família malungueira, né? Que nasceu junto com elas, que brincou com elas lá na minha casa, lá na casa, que hoje estão lá na Malunga também, né? Os filhos das pessoas que vieram comigo. Já estamos na 2ª geração. Não, show de bola. Eu sabia que a gente vai precisar de um podcast aí, um BWAcast número 2 também, né? Acho que a gente pode fazer um só para falar de reforma. A gente pode trazer até o que é pró-reforma, que estava lá no nosso evento. Isso. CNA, né? Da CNA e FPA, tinha 2, né? Que é o... outro lá que é ligado à frente parlamentar. Ele era muito pró-reforma. Eu vou trazer ele aqui para a gente fazer um debate legal. Muito legal. E assim, eu gosto de fazer uma pergunta. Você falou de vários mestres ali que você teve, né? Qual que você liga quando dá problema? Ou para quem você liga? Hoje eu tenho uma pessoa que é muito importante para mim, que chama o professor Paulo Machado. O professor Paulo Machado é da Exalc, foi da Exalc, aposentou na Exalc, é da Clínica do Leite, e ele adaptou o sistema Lean para o agro, né, que é o sistema Toyota para o agro. Então ele é uma pessoa que eu fiz muitos cursos com ele, tem uma relação muito grande. Com isso a gente criou uma cooperativa de ensino chamada Terra Ideal, que a escola Terra Lean, que ensina Lean, né, que é o método da Toyota no agro. Então, sempre que eu tenho oportunidade, agora mesmo estou tentando ir para o encontro nosso anual, que vai acontecer em Piracicaba, que é um grupo de empresários que usam a metodologia nas suas fazendas, nas suas empresas, né, muito ligado ao agro, porque é Lean para o agro. Tem Lean para a saúde, Lean para a engenharia, né? Lean Manufacturing e tal. Esse é Lean para o agro, tá? A gente vai ter 2 encontros, um em Olambra e outro em Piracicaba. Eu estou querendo ir para os 2, apesar de que a gente tem a inauguração da loja agora do Armazém Fazenda Malunga, né? Nós vamos ter essa inauguração, que é uma loja conceitual também, que é uma loja local, um armazém local, que vai ter todos os produtores locais aqui do Distrito Federal e da Metropolitana. Então, o cara que faz a linguiça defumada caseira com selo arte lá em Palmital, que é aqui do lado de Brasília, vai ter lá. Que a gente prestou atenção numa coisa que... a gente está estruturando. Os mercados de Brasília, se você for nos mercados, nos grandes mercados, você não vê nada de Brasília. Tudo aquelas marcas pasteurizadas que tem no Brasil inteiro. Né? A gente vai fazer uma embaixada da produção de Brasília, vai ter o pessoal dos vinhos, né? Vai estar com os seus
rótulos autorais. Brasília tem produção de vinho hoje campeão nacional, né? Tem o Chirá, melhor do Brasil, está aqui. Tem outros rótulos da Vinícola Brasília, que aí são os blends das Syrah, das Sauvignon Blanc e muitas outras, que são reconhecidos internacionalmente. Hoje a gente muitas vezes não sabe, o brasiliense não sabe. Nós vamos ter lá, né? Com a história de cada um, com o contato de cada um. A rota do queijo. Nós temos queijos fantásticos acontecendo aqui em Brasília que ninguém sabe, não tem no supermercado, ninguém encontra, mas tem nas feiras, uma feira ali, outra feira aqui, a gente vai ter lá todos os queijos, né? E as frutas vermelhas. Hoje Brasília tem uma produção de mirtilo muito bacana. Temos um cliente lá. De amora, né? Nós temos uma produção de amora, dos morangos. As frutas vermelhas, então vamos ter a rota das frutas, com todas as suas geleias, com todos os seus molhos defumados, aquela coisa que você só encontra em feirinha, né? Vai ter no mercado. Então, lógico, os orgânicos, os sustentáveis, os funcionais, os sem glúten, os saudáveis, né? Saudáveis, todos vão ter lá. Então, é um conceito novo. Aí tá dando um trabalho danado para chegar nisso, porque dá trabalho mesmo. E aí talvez eu não consiga ir nesses encontros, mas hoje um que eu escuto e converso e me orienta e que eu tenho assim uma coisa de ler todos os livros, ver todas as palestras, é o professor Paulo Machado. E você, Mari? Seu pai? Ah, com certeza, né? tem uma grande influência. Mas também estou acompanhando muitas pessoas aqui de Brasília. Hoje a Bruna Rábica lá do Big Box é minha mentora, então ela tem se tornado uma grande mestra também. Ah, que legal. E para quem quer empreender e para quem está entrando nessa sucessão, qual o recado que você deixa? Persistência. Eu acho que é uma palavra, persistência. Eu acho que o empreendedor precisa conseguir a vitória da persistência. É muito importante, especialmente no nosso país, né? Persista. Sua ideia é boa, acredite na sua ideia, acredite em você e vá em frente para a medalha de ouro. Nunca entre num processo para a medalha de prata. Entre sempre para a medalha de ouro. Show. E aí, Mari? Depois dessas tem Nossa, não, eu continuo na palavra persistência, porque eu estou aprendendo na prática a importância dela. Então, e eu acho que para minha geração é mais importante, que minha geração é uma geração ansiosa, que gosta de mudar de cenário bem rápido, que não sabe lidar muito com a frustração e a persistência fica de lado. Então, eu sigo a mesma palavra. Show de bola. Queria agradecer, pessoal, foi muito bom esse bate-papo. Provavelmente a gente marque mais um, tá bom? Agradecer ao pessoal que está ouvindo também. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar que eu faço esse meio de campo aqui com o pessoal da Fazenda Malunga. Fazenda Malunga, Mercado Malunga. Armazém Malunga. Mundo Malunga. O Mundo Malunga. Os malungers. Os malungueiros. Muito legal, cara. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu falo que sempre é um processo de construção de felicidade, você participar com as pessoas, ter o público que nos ouve, que presta atenção, que nos segue, que está junto com a gente, que nos visita, né? É sempre um motivo de felicidade, de construção da felicidade. Então, muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Fico muito feliz de ter participado com vocês. Muito obrigada mesmo. Show de bola. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.